Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje do Vantagem Posicional, a gente tem o prazer de tê-lo novamente como convidado. Ele foi um convidado da primeira temporada. Foi um episódio que, particularmente, eu gostei muito de ter participado. Foi um dos primeiros convidados ali, um cara de alto nível, super competente, com muita experiência. Enfim, sem mais mistério, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast, treinador Leandro Zago. Fala Pedro, Camilo, um prazer estar com vocês novamente. Faz aí 2 anos que a gente esteve junto gravando, a gente às vezes troca umas mensagens, né? Mas é sempre bom estar com vocês para poder falar de futebol. Eu que acompanho, né? Sempre que eu posso, acompanho os episódios de vocês, troco algumas ideias com o meu auxiliar também que acompanha. A gente fala de algumas coisas e sempre surge alguns debates. Então eu sei que com vocês é sempre de alto nível. Legal, legal, Zago. Essa coincidência que você levantou, né? Essa semana a gente fez o convite novamente e você trouxe ali o dado que dia que a gente estava se falando, faziam 2 anos que a gente tinha gravado a primeira vez. Então, muito bacana e realmente o tempo voa, né, cara? O tempo tem passado rápido, ainda mais com essa questão de pandemia, enfim. Mas vamos lá vamos dar início à nossa conversa com a primeira pergunta que não fazia parte, né, do quadro de perguntas aí, entre aspas, na primeira temporada, mas agora faz na terceira, que é a seguinte: para o Leandro Zago, o que seria saber futebol? Pergunta complexa, acho que exige uns 30 podcasts só para a gente poder explorar tudo que pode se tocar, né, de temas, mas basicamente é entender o futebol como um fenômeno cultural, como é um fenômeno cultural, ele é produto dos humanos que o criaram, que o praticam, que o exercitam. Se ele é um fenômeno cultural e se ele é um produto humano jogado por pessoas, ele tem que ter tido um viés a partir disso, né? A partir do ser humano que joga, então eu preciso entender de ser humano. Entender de ser humano não é só ter experiência de vida, isso é importante, mas é ter sensibilidade para poder entender sobre a sua experiência de vida, para poder entender sobre questões emocionais, relações, interações entre pessoas, interações entre o indivíduo que joga e o espaço que ele joga, entre os colegas, mas entender isso num nível muito profundo e com muita sensibilidade, sem que seja um senso comum, sem que seja algo que se reproduz na qualquer mesa redonda, né, com superficialidade. Então, acho que passa muito por você refletir sobre o jogar futebol e o porquê fascina tanta gente, porque é um esporte tão popular por todo mundo, né? Tem alguns motivos, né, para isso. Acho que tem muito da nossa essência como humano ali no jogo, né, no desafio, na busca pela superação, no jogo, no trabalho em equipe, na superação de um adversário. E quando você fala saber sobre futebol, não é saber sobre metodologias apenas, mas é também saber sobre metodologias, saber sobre estratégia, mas também entender todos aqueles comportamentos que estão envolvidos nessas relações humanas que estão no jogo. Como o atleta vai reagir à frustração, como ele vai reagir a um sucesso momentâneo, a um sucesso mais duradouro, como ele vai reagir sob pressão, como ele vai reagir sem pressão, né? O que interfere no desempenho dele para cima, para baixo. Então, acho que saber de futebol é tentar entender um pouco de tudo isso, de antropologia, de psicologia, de neurociência, de treinamento, de biologia, de fisiologia, de matemática, de teoria dos jogos, de teoria dos sistemas, saber um pouco de cada uma dessas ciências, ou pelo menos o nível necessário para que eu possa criar uma teia de relações entre elas, para poder tentar explicar ou justificar alguns comportamentos sem ter a pretensão de acertar em 100%, porque eu vou só, talvez, melhorar um pouco minhas probabilidades de acerto, um pouco,
né? Mas eu nunca vou ter a garantia de que eu vou acertar em 100%, porque é jogo, e aí tem um caráter imprevisível que aí está fora daquilo que eu consigo prever. Ainda bem, e por isso que ele se mantém em jogo. Pedro, a gente não está te ouvindo. Seu microfone. Desculpa, eu tinha colocado no mudo aqui para não fazer barulho. Pegando um gancho, né, em alguns pontos da tua resposta, você passou por categorias de base, né, na tua formação como treinador, até chegar ao futebol profissional, né? Acredito que esse seja o sonho da maioria das pessoas que trabalham com futebol, né? É chegar à categoria profissional, mas eu acredito muito que, não sei se a palavra certa é necessário, mas eu entendo como muito importante essa passagem nas categorias de base, né? E vou além, assim, eu acho que, de repente, num primeiro momento, no início ali de uma prática, as escolas de futebol também têm a sua importância, né? E aí minha pergunta vai nesse sentido, Zago. É muito diferente gerir um grupo de adolescentes, né? Que embora ali alguns desses adolescentes já tenham contratos profissionais, mas ainda assim são adolescentes, e gerir um grupo de adultos já no futebol profissional, que a gente sabe que tem uma cobrança diferente. Embora, quando a gente fala de formação, a princípio possa parecer que tem cobrança também, e realmente tem cobrança, principalmente nos clubes grandes, a gente sabe que tem, você sabe muito bem que tem, mas ainda assim é uma cobrança muito diferente de uma cobrança de futebol profissional, né? Até pelas questões econômicas que estão envolvidas, enfim, tudo isso. Então, queria saber de você, é muito diferente gerir um grupo, por exemplo, de adolescentes e gerir um grupo de adultos ou de adolescentes, mas também já no futebol profissional? Pedro, eu diria que sim e não. Se a gente, né, vou recorrer à resposta anterior, quando eu falo em antropologia, psicologia, claro que eu tenho um amadurecimento, né, as últimas teorias da psicologia mostram que a gente tem um amadurecimento do ponto de vista até biológico até os 25 anos, do ponto de vista emocional. Então, quer dizer, até 25 anos, você pode considerar que está tendo uma maturidade emocional em virtude do nosso amadurecimento biológico, não é uma coisa só do processo ou da experiência, né? Então, se eu tirar as vestes, né, e o que cerca, as coisas mudam um pouco, né, em relação à gestão, porque basicamente a gente vai ter que gerir seres humanos, né, como eu falei anteriormente, que têm as suas ambições, necessidades básicas, quando elas estão supridas, e hoje elas estão supridas no futebol já de um nível alto, médio, e até num nível de equipes menores, elas estão supridas, então o jogador consegue ter minimamente um bom alojamento, uma boa alimentação, e aí eu parto para as necessidades emocionais, e eu conseguindo entender tudo isso no processo, é parecido. O que muda? Muda é que essa veste que eu falei que eu tirei, né, para poder falar sobre o que é parecido, essa veste muda porque muda um pouco essa relação de fora para dentro, né, do futebol. Então, por exemplo, o impacto que tem o externo com o interno gera essa mudança. E na base, na formação, você tem isso muito menor. Hoje você já tem as redes sociais e os grandes clubes, basicamente, os jogadores na formação hoje, eles acabam ficando famosos com a sua torcida, porque você tem muitos blogs, né, nem são youtubers que cobrem o clube, que cobrem a base do clube, e quando o menino se destaca com 14, 15, 16 anos, ele já é muito conhecido pela torcida que acompanha, né, esses canais. Mas é uma coisa nova. O jogador ia ter essa relação de ser um jogador mais conhecido depois que ele estreava no profissional, depois que ele tinha alguns jogos no profissional. Então hoje a gente já tem essa mudança. E o que ela muda? Ela muda porque ela mexe muito com o ego, né? Com a questão do ego humano. Então, por exemplo, quando eu tiro um menino de um jogo na base, a questão não é só uma relação de poder, a questão é ele não se sente tão ferido, porque como não tem uma visibilidade tão grande, ele não se sente tão exposto com aquela situação, né?
Ele não está tão exposto, porque normalmente tem ali 100 pessoas assistindo o jogo, a maioria são pais dos jogadores, todo mundo entende que aquilo é um processo de formação, que alguma coisa está acontecendo ali na formação dos jogadores, e pode ser entendido como um processo pedagógico. Quando eu vou fazer isso para um estádio, para um jogo que tem cobertura nacional, estadual, e o jogador fica fora de uma relação de jogo, ou ele vai para o banco, não entra, ou você precisa substituí-lo no primeiro tempo, que é uma coisa que eu evito ao máximo, é o limite do limite, né? Porque eu sei que gera uma exposição, e aí você tem que pensar não só nas consequências para o jogo, mas nas consequências para o trabalho, né? Você tem que pensar sobre isso. E aí eu não estou falando de sustentar o cargo do treinador, estou falando de sustentar o trabalho, né? Viabilizar o trabalho, né? Dar governabilidade. Se você também tira um jogador, aquilo gera uma disposição, gera um atrito de fora para dentro, via imprensa, via torcida, aquilo ali pode gerar um desgaste que atrapalha a sequência do trabalho. Então você tem que pensar nisso quando você está ali no jogo e pesar se aquela troca, se aqueles 15, 20 minutos que você vai ganhar com um jogador extra no primeiro tempo vão valer a pena. Você tem que garantir, vale a pena? Vale, então faça. Não tenho certeza se vai valer a pena. Então, avalia, porque tem coisa maior por trás disso, né? Por causa dessa situação. Então, essa relação, e hoje, com a mídia social, com as redes sociais, que cobrem instantaneamente os clubes, mais a imprensa local, né? Você tem que ver que não é só a imprensa nacional, nos clubes médios, menores, tem a imprensa local, né? Que ela cobre o clube menor. O clube, quando ele sai um pouco do circuito, e eu passei por 2 cidades que já tiveram mais dentro do circuito do futebol, e hoje elas estão um pouco meio que na periferia do circuito do futebol, tentando retornar, né? Joinville e Ribeirão. Você percebe que tem uma perda da questão da qualidade da imprensa na análise do processo. A imprensa tem dificuldade de entender o que é um futebol atual. Quando você vê uma discussão dos jornalistas, né, da imprensa, da mídia, que está mais nos grandes centros, né, Belo Horizonte, São Paulo, você vê que sempre tem jornalistas ali que estão mais conectados com a realidade, que entendem a questão de processo, ou que pelo menos um percentual da imprensa traz à tona algumas discussões muito ricas. Quando você sai um pouco, você vai nesses lugares, é raro, porque eles estão muito presos ao momento em que aquelas cidades tiveram mais sucesso no futebol, e a partir dali o futebol se desconectou e meio que a forma como a imprensa tem dificuldade hoje para se viabilizar, aquele cara tem que fazer um monte de coisa em paralelo com o trabalho dele, não dá tempo dele buscar um aperfeiçoamento naquilo, e aí você acaba, cara, às vezes tendo que discutir o jogo num nível que parece que a gente está há 25 anos, 30 anos, para poder discutir. E isso tem um impacto direto sobre as decisões do campo. Porque aí você tem que discutir, por exemplo, né? Eu tive um debate recente em Ribeirão sobre a questão da linha de 5. Como se eu estivesse fazendo algo que era super retrógrado e algo que fosse defensivista. Pelo contrário, né? Quando, na verdade, eu estou tentando tirar um jogador da linha de defesa na hora de atacar, e atacar com mais jogadores. E a nossa ideia era justamente essa. A gente tinha laterais que eram muito mais alas do que laterais, e eu queria explorar essa característica. A gente não tinha extremos que jogavam tanto na largura do campo para ter potência, mas que fossem melhor, talvez, no entrelinha. Então eu podia ter os laterais na largura do campo, e eu queria explorar essa característica. E aí era difícil, cara. Parecia que eu estava batendo ali numa parede e não saía, a discussão não saía de nível, entendeu? Então, assim, essas coisas eu vejo que elas geram impacto. Por quê? Porque para o atleta, ele vai ter esse feedback com a imprensa, porque ele vai ouvir. Ele vai ouvir, alguém da família vai ouvir, vai bater nele, e ele talvez não tenha maturidade para entender. E quando ele ainda está ganhando confiança no processo, você não tem 100% ele ainda convicto de que aquilo funciona, isso gera estabilidade. Então, assim, tudo isso, cara, gera impacto, né? Então, eu acho que é a grande diferença, né? Eu me alonguei aqui um pouco para tentar explicar e ilustrar o que eu vejo como uma das grandes diferenças nessa questão da gestão. Então, quando você vai gerir estratégia, forma de jogar, quais jogadores vão jogar, você tem que pensar em tudo isso, né? Em com quem você está lidando, porque mas você vai ignorar o que vem de fora. Vamos nos fechar aqui. Não é assim. Você vai receber, vem ruído, entendeu? Vai ressoar. Então você tem que saber administrar tudo isso, você tem que saber fazer essa leitura do ambiente para poder tirar o melhor possível daquele cenário que você tem.
Não, e ouvindo você falar isso, assim, você vê que realmente a dinâmica do futebol profissional é uma dinâmica muito diferente, porque tem muitos agentes que influenciam o processo aí e que não existem ou existem com uma influência muito menor nas categorias inferiores. E aí minha seguinte pergunta vai nesse sentido, Zago. Em relação ao processo de treinamento, por exemplo, porque na tua experiência no Botafogo de Ribeirão Preto, você disputou um campeonato paulista, se não é o mais forte a nível estadual, é um dos mais, né? Isso é fato. Então, você, além de ter a cobrança por resultado e tudo mais, você também enfrentava oponentes com nível também de oposição muito alto, né? Times de primeira divisão com poder de investimento altíssimo. E, cara, com 2 jogos semanais, né? Com a semana de treinamento aí bem, cara, bem limitada. Como é que é isso, assim, também em relação à função do treinador? Cara, tem pontos só negativos ou não? Tem pontos também positivos? Você treinar menos e jogar mais, e também jogar menos e treinar mais. Bom, nesse cenário, a pré-temporada é fundamental. Nós fomos montando o elenco ao longo da pré-temporada, nós não conseguimos ter o elenco fechado no início da pré-temporada, então a gente acabou tendo ali o grupo que estreava um pouco menos de 10 dias para a estreia, fechado, né, entre aqueles jogadores que iam ser os titulares. Então a gente tinha uma base que foi construída durante a pré-temporada ali com 7, 8 titulares que vieram desde o início, mas uns 3 ou 4 chegaram numa reta final de preparação. Isso a gente sabia que era fundamental. Outra coisa, não teria muito tempo, né, dentro do Campeonato Paulista para ficar mudando o esquema tático. Então a gente teria que ser muito assertivo, porque os ajustes necessários para a mudança não teria tempo para a gente treinar, porque a gente praticamente jogava, recuperava um dia, recuperava no dia 2, treinava no pré-jogo para jogar de novo, quando tinha 3 dias entre os jogos, né? Quando tinham só 2 dias, recuperação, pré-jogo e jogo. Então a gente tinha isso, né? A gente teve uma preocupação muito grande com o controle de carga, porque a gente conseguiu perder pouquíssimos jogadores durante a competição. Basicamente, a gente manteve uma estrutura titular na primeira fase toda. E suspensão, Pedro, a gente teve uma no último jogo, no último lance contra o São Paulo, na 12ª rodada, nós tomamos o 3º amarelo. Foi a única na primeira fase toda. A gente conseguiu manter disciplinarmente bem, mesmo sendo uma equipe que competia bastante, que era agressiva. Você não pode fazer essa troca, né? Perder a agressividade para poder também ter menos jogadores. Então a gente conseguia competir e conseguimos perder pouquíssimos jogadores. A gente teve só uma suspensão durante toda a competição e só uma expulsão, que foi na final do interior. Infelizmente foi muito decisiva para a gente perder a final do interior, mas foi só uma expulsão, mas foi muito cedo no jogo. Isso, cara, eram pontos que a gente teve que ter uma preocupação muito grande, né, em relação à conscientização dos jogadores, ao trabalho mental, emocional, de equilíbrio emocional, né? Eu tenho algumas estratégias sobre seguir a estratégia que é traçada, seguir o plano de jogo, não focar, assim, eu gero alguns focos para tirar esses que eu vou falar, tá? Não é que eu falo não foque nisso, porque a gente não consegue não focar em algo, a gente precisa ter o foco direcionado a algo. Então eu gero alguns focos de estratégia, de mentalidade, para a gente não se preocupar com arbitragem, não se preocupar com agente externo, como perturbação do adversário, tentativa do adversário desestabilizar, não se desestabilizar com o placar adverso ou placar a favor. Então, manter um foco, uma diretriz de comportamento naquilo que a gente se prepara para fazer, né? Que é uma forma de ter uma estabilidade emocional. O jogo a gente acaba perdendo controle sobre ele muitas vezes. A gente precisa criar alguns gatilhos, né? Algumas, vamos chamar até de âncoras, na verdade, não são nem gatilhos, que você tenha que recorrer na hora que você puder estar tendo instabilidade. Então, são algumas situações que a gente precisava construir. Em relação à questão positiva, né, como a gente tinha um elenco curto, a gente tinha ali 16, 17 jogadores que estavam em real condição de jogo mesmo, que tinham performance para jogar. E com 2 jogos na semana, a gente conseguia praticamente ter todo mundo jogando, porque jogavam ali 11 com 5 substituições, praticamente 16. Se tivesse algum jogador que a gente acabou perdendo nas rodadas iniciais, teve a situação do Covid ainda, nas primeiras 4 ou 5 rodadas,
depois acabou o protocolo, então a gente parou de perder. Tinha a situação do Covid, a gente também controlou bem os protocolos de Covid, perdeu pouco jogador nesse sentido. Então, assim, a gente conseguiu gerir bem isso e percebeu que a mobilização foi muito boa, com 2 jogos na semana. Então, era jogar, treinar quem não jogou, recuperar quem jogou, no pré-jogo preparar a equipe pensando no adversário, pensando nas nossas ideias, em evoluir as nossas ideias, e para o jogo. Então, esse cenário gerava pouco tempo para você ter desmobilização, desmotivação, jogador puto de não estar jogando. Então, isso, cara, fez com que a gente conseguisse ter um ambiente também muito estável, muito legal, muito, muito tranquilo para ser gerido. Os atletas muito mobilizados nos nossos objetivos, e nós acabamos ficando a 2 pontos da classificação no grupo mais difícil. A gente teria classificado nos outros 3 grupos, e em um deles a gente seria líder, com a pontuação que a gente atingiu. Então, é isso, cara. Eu acho que são algumas questões que o jogo de a cada 3 dias tem de desvantagem, mas que também tem de vantagem para você poder saber conduzir. E eu percebo o seguinte: o jogador gosta de jogar, cara. Então, ter menos treino e ter mais jogo, por mais que eles reclamem, às vezes que estão cansados, se você souber fazer uma dinâmica boa de recuperação e girar aqueles que você precisa girar, não acho que deva girar time todo, principalmente eu não tinha nem condição disso. Eu sou a favor de girar 2, 3 jogadores ali, de você poder rodar 2, 3, para você poder manter as estruturas e as conexões de equipe, na maior parte das vezes. Claro que em casos excepcionais, eu tenho um jogo em que eu já estou classificado, eu não preciso, eu posso ter a equipe toda, é um cenário. Mas eu acho que a questão de rodar, ela vai muito mais isso, gerir carga. São 2, 3 jogadores para você poder não perder as grandes conexões da equipe e poder ter esses caras potencializados por essas conexões, e aí você vai ter o máximo de performance possível. Se eu troco muito e perco as conexões, além de eu trocar jogadores, eu perco aquilo que potencializa o meu sistema. Então, eu estou perdendo 2 coisas: o elemento que está saindo e a interação que o potencializa. Então, quando eu conseguir conectar bem isso, eu acho que aí sim a gente consegue ter uma rodagem legal de elenco. Eu não gosto muito de usar a palavra rodízio, porque acho que ela foi banalizada, ela é muitas vezes ironizada por ter similaridade aí com outras coisas, né? E eu acho que não é bem, não sei se é rodízio, eu acho que é gestão de carga mesmo, é rodar jogadores, porque quando você fala isso, e em nenhum momento, cara, eu em nenhum momento já vi aqui no Brasil, você não pode iniciar o trabalho falando em rodízio, nem para os momentos estratégicos. Você fica rotulado e você vai ter que responder a cada rodada quando que o time titular vai ficar pronto. A rodízio eu acho que remete a isso mesmo que você falou, né? A algo que de repente você não. É como se o treinador tivesse perdido o que está fazendo o rodízio, né? Exatamente. Muito legal e eu tô gostando muito porque eu me sinto muito identificado com a situação do Sago no Botafogo, com o que aconteceu com o filial do Independiente o ano passado, que a gente teve também 2 meses e meio, jogando 3 vezes por semana e realmente teve muitas coisas muito positivas e tem muitas coisas que são difíceis de gerenciar, que eu acho que está relacionado com, pode ser talvez a perda, às vezes, da qualidade de alguns hábitos, né, que são colocados na pré-temporada, né, mas que, claro, se fica um mês sem tocar, 2 meses sem tocar, 2 meses e meio sem tocar, é inevitável que há um deterioro, né, um empobrecimento desses hábitos. Mas antes do que nada, Sago, eu queria te parabenizar aqui publicamente pela trajetória pela tua trajetória no geral e especialmente nesses 2 anos que a gente não tinha se falado, cara. Eu acho que você tá vivendo umas experiências muito legais, cara, que com certeza estão te fazendo crescer e madurar em muitos sentidos. Cara, realmente eu vejo a vida do treinador no Brasil, né? Que é uma vida assim, tipo, como, não sei se nômada é a palavra,
né? Mas um cara que vai rodando, porque é necessário. Às vezes tem campeonatos curtos, então vai num time, então fica um tempo lá, depois vai num outro time. Que como tudo, eu acho que tem vantagens e tem desvantagens, né? Mas eu queria te perguntar, a gente aqui, a gente teve o Marcel Capretti, né? Não sei se você conhece o Conheço muito, jornalista. amigo meu. Amigo meu. Sim, legal. E a gente falava com ele reclama muito às vezes, né? Que todo o potencial que tem muitos clubes do Brasil não acaba de ser usado, né? Por conta de uma falta de gerenciamento integral, às vezes por parte dos treinadores. Que, claro, o treinador sabe que não vai ficar muito tempo num clube, então não precisa movimentar todas as peças que precisam ser movimentadas para explotar todo esse potencial, né? Não sei se você concorda ou não concorda com essa afirmação do Marcel. Bom, eu já conversei com o Marcel sobre isso, né, Camilo? Então eu concordo sim, né? Porque já foi tema das nossas conversas. E o que eu penso é o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo claro que está acontecendo no Brasil para mim hoje. Claro, claro. Para mim, dos 3 times que são favoritos a todos os campeonatos, Palmeiras, Flamengo e Atlético, para mim o Palmeiras é o que tem os. Não dá para usar essa palavra, mas é o que tem os menos melhores jogadores. É o Palmeiras. Mas para mim é o mais competitivo, porque eu acho que ele tem os melhores processos. Melhor comando, melhor gestão, melhor liderança. Saiu recentemente uma reportagem sobre os processos internos do Palmeiras, né? Teve um jornalista, o André Hernan, fez uma reportagem de 2 capítulos, né? Sobre os processos. O Cícero Souza o acompanhou lá pelo CT para poder apresentar os processos. Independente, vai ter gente que vai falar, mas tudo isso é muito bonito, mas não sei se acontece ou não acontece, mas me parece que tudo acontece. Me parece que, ou pelo menos, bastante coisa do que foi apresentado ali acontece sobre processo. E os processos acontecendo, você potencializa os sistemas. O que eu vejo, Camilo, com certeza, assim, eu acredito que é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Tem uma frase do Peter Drucker, né? Que ela aparece muito no Twitter aí de vez em quando. Aí tem algumas pessoas que citam bastante, que é: a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Que é uma frase do Peter Drucker. Eu acho essa frase, eu guardo ela, porque para mim ela é suco de Brasil, né, cara? Então, assim, você criou a melhor estratégia possível. Em uma semana vai ser engolido pela cultura daquele lugar que você está. Se você não conseguir mexer na cultura, e muitas vezes você não mexe. Então, o que eu vejo, pensando culturalmente, nós temos um país, eu não sei se por uma questão cultural, como ele foi colonizado, como ele se libertou, que ele é um país que, assim, a gente tem muito recurso e a gente desperdiça muito. Eu percebo isso. Eu vejo que países europeus, principalmente países nórdicos, em que você tem muita neve, que precisam otimizar a energia, se a gente tivesse o aproveitamento de energia que esses caras têm para algumas coisas, a gente teria muita coisa boa acontecendo no Brasil. Aqui a gente desperdiça muita energia, tanto em capital, tanto em questões físicas mesmo, de questão material, como em capital humano. Quantos profissionais no Brasil são subaproveitados em tantas áreas, porque aquela área ela tem um viés político que toma as decisões, que não coloca as melhores pessoas nos melhores cargos, consequentemente os melhores profissionais ou eles não estão nos melhores cargos, ou eles estão submetidos a alguém que não é bom para aquilo, ele tem que ficar gerenciando incompetência e gastando energia dele para gerenciar essa incompetência o tempo todo. Estou falando do futebol. Futebol é isso. O futebol, enquanto os clubes têm estrutura política, você gasta energia o tempo todo para gerenciar processos que não são eficientes. E isso tem desperdício. E como isso, Camilo, toca em todas as áreas do futebol, gestão, marketing, departamento de futebol, categoria de base, tal, é tudo desperdício de energia em todas as áreas. Ou seja, eu não potencializo. Tanto que quando algumas equipes, e aí eu não vou citar aqui, mas se você pegar como exemplo algumas equipes pelo Brasil, elas conseguem ter 3, 4 anos de alinhamento político, de todo mundo indo no mesmo caminho, de saber que tem um comando, seja esse comando
mais um comando, quase um ditador dentro daquele ambiente, ou um comando democrático, mas tem um comando claro, todo mundo rema no mesmo sentido. Aquela equipe, às vezes, ela dá um salto de nível, que ela sai de um nível estadual para patinar em nível nacional, ela sai para ganhar títulos internacionais. Ela sai para ganhar título mundial naquele período da existência dela. Você fala, por que não continua assim? Porque a gente sabe que os ciclos são efêmeros, né? A partir do momento que a equipe ganhou, as relações de poder mudam, pessoas que não tinham tanto poder começam a desejar ter mais poder dentro daquele ambiente vencedor para poder usufruir dele, e aí aquela confluência política que você tinha de cada um no seu papel fazendo o seu melhor, não tem mais. Porque o cara que fazia o melhor dele, mas que não tinha o poder máximo, ele quer o poder máximo. O cara que tinha aqui, ele quer estar no cargo desse daqui. E aí começa a ter, a oposição começa a desejar de novo o clube, porque ele se tornou viável, né, economicamente, financeiramente. Então, tudo isso toca nesses processos. Então, assim, a gente está falando muito das SAFs, né, Camilo? As SAFs vão tomar conta aí do nosso mercado. Primeiro que eu não sei se elas vão tomar conta, elas vão comprar alguns clubes e elas vão ver se o nosso mercado é viável, porque elas vão ter que fazer essa leitura se o nosso mercado é viável, né? A gente briga muito para ter um pedaço maior do bolo, né? Cada clube quer aumentar seu pedaço do bolo, mas poucos brigam para aumentar o tamanho do bolo, porque a gente poderia pensar em aumentar o tamanho do bolo, porque tem muito potencial subaproveitado, cara. A gente podia, talvez a receita de TV ela pudesse ser 2 ou 3 vezes o que ela é, se a gente tivesse uma venda maior para o mercado internacional. Mas será que enquanto a gente tiver briga pelo VAR toda rodada, alguém vai se interessar pelo nosso produto fora do Brasil? Então, tudo isso é subaproveitamento. E aí você vê, quando alguns clubes aumentaram um pouco a sua receita, cada um pelo seu caminho, por gestão, alguns por investimento externo, o Brasil tem uma supremacia sul-americana hoje que ela ficou absurda, cara. A gente está com uma supremacia aí de bater aí, se continuar assim, a gente sabe que tudo é cíclico, daqui a pouco pode ser que mude, que os argentinos voltem a ser fortes, mas tem tudo que tende é que o Brasil de novo brigue forte nessas Libertadores e pelo menos mais uns 2 ou 3 anos olhando para o cenário atual, porque ele pode mudar. E aí a gente pode vir. Por quê? Porque aumentou um pouco economicamente, a gente conseguiu gerar mais receita. Você tem hoje, antes a gente tinha jogadores de 500 mil, agora você tem de 1,5 milhão, faz toda a diferença. São caras que não estavam tendo espaço na Europa, vêm jogar aqui, são muito decisivos em nível sul-americano. Então, assim, por que a gente não tinha antes? Por que a gente não tinha essa supremacia já há alguns anos? A gente já é a maior economia, né, da América do Sul há um tempo. A gente tem um poderio econômico pelo tamanho, pela dimensão do país. Por quê? Porque os sistemas são subaproveitados. Mas é legal, Camilo, que quando um clube resolve fazer isso, ele puxa os outros, porque as outras torcidas pressionam os outros clubes a serem competitivos. E o único caminho para ser competitivo é você fazer as coisas direito, porque fazendo as coisas mais ou menos, você vai fazer por 6 meses, daqui a pouco batem na sua porta, te cobram e você quebra o seu clube. Eu gosto muito da resposta e eu concordo com você, obviamente com todo o respeito do mundo, né? Que tem muita estrutura subaproveitada nos clubes brasileiros. Que eu acho que fora do Brasil, o que acontece é que a galera não tem noção da dimensão de alguns clubes brasileiros, né? Que são realmente verdadeiros gigantes, né? Imagina se esses gigantes fossem bem aproveitados em todo o seu potencial, seria uma coisa realmente incrível. Também um pouco como está acontecendo hoje no cenário da Copa Libertadores, por exemplo, né? Que eu acho que 5 das equipes nas quartas de final são brasileiros. Se não me engano, eu acho que são 5 brasileiros e 3 argentinos. Isago, eu queria te perguntar, qual você acha que é o papel do treinador dentro dessas estruturas, né? Porque, cara, se entendemos que o rendimento de uma equipe de futebol, né, é influenciado por inúmeros fatores, né? Que tem a ver não só com o modelo de jogo, ou como a gente treina, senão também
pela própria estrutura do clube, né? Da área médica, da área de fisiologia, da área de nutrição, da área de todo tipo de influências que recebe o time, né? Qual é o nosso papel, o papel do treinador? É apenas o cara que gerencia o vestiário e fica nesse esquema eles jogam com 4-4-2, a gente vai jogar com 5-3-2, né? Ou, hoje em dia, essa figura do treinador tem que ter contato com outras áreas do clube para tentar otimizar e tirar o máximo rendimento dessa estrutura para beneficiar a equipe. Camilo, eu vou conectar essa resposta com a anterior sobre subaproveitamento. Assim, na minha formação, eu aprendi a ganhar jogo de várias maneiras. De várias maneiras. Eu sei ganhar jogo amarrando o jogo, eu sei ganhar jogo com 11 atrás da linha da bola. A gente sabe desacelerar uma partida. A gente sabe aumentar a linha de defesa para poder resolver um problema, aumentar jogador no centro do campo para ganhar o próximo jogo, Camilo. A gente tem na nossa formação, a gente sabe fazer. Só que aí eu volto no subaproveitamento. Eu vejo que assim, eu me preparei muito para ser só isso. E eu percebo isso dentro do mercado, para ser só o cara que ele é bom em ganhar o próximo jogo. Eu sei fazer isso, entendeu? Eu sei ganhar o próximo jogo. Mas eu também sei fazer muitas coisas que demandam tempo. Então, por exemplo, para mim o treinador, ele é o cara que faz isso que você falou. Ele vai definir as estratégias para você vencer, as estratégias para você superar os seus adversários, a estratégia para você vencer as competições. Ele vai ser o cara que vai gerir o vestiário, não sozinho. E aí eu não estou falando que tem que ter gente com ele, mas eu acho que um vestiário bem gerido passa por um clube bem gerido. Um clube desorganizado tende a ter um vestiário desorganizado. Um clube bem organizado já facilita muito com que o vestiário seja bem gerido, né? Então acho que isso também é importante a gente ressaltar, que gerir o vestiário bem não é só o papel do treinador. Eu vejo muita gente falando sobre o papel do treinador, né? Perdeu o vestiário. Não, algum problema tem. Se o vestiário teve um problema, ou foi escolhido mal o perfil de atletas, ou o clube tem algum problema em relação a pagamento, salário, ou não cumpriu com alguns acordos, alguma coisa aconteceu. Mas também, né, dentro desse subaproveitamento que eu te falei, é justamente isso, cara. Você tocou aí. O treinador tem que ser um cara que conversa com a nutrição, com a fisiologia, com o departamento médico, análise de desempenho, com a área de negócio dos clubes, para ver em qual janela vai ser negociado cada jogador e quando cada reposição vai ter que ser feita. Não pode ser na necessidade financeira. Tem que ser tudo isso. O papel do treinador tem que ser também desenvolvimento de jovens jogadores, desenvolvimento de uma ideia de jogo que esteja conectada à cultura do clube. E aí não é modelo, é ideia de jogo, é filosofia de jogo, de acordo com aquela camisa, com aquele local, com o que representa aquela torcida, como ela se vê representada. Se eu for fazer isso no Santos é de uma forma, no Corinthians é de outra forma, no Grêmio é de outra forma, em qualquer equipe que hoje emerge no Nordeste, como Fortaleza, Ceará, é de outra forma. Tem que fazer sentido, tem que ter significado, mas isso você não consegue simplesmente com 2 meses de trabalho, sem ter montado o elenco ou porque você quer. Isso é um processo. Então, quando a gente fala em subaproveitamento, é isso. Eu me preparei, eu acredito que eu vá viver num ambiente que vá precisar disso, ou eu vou preferir sempre estar nos clubes que vão preferir isso. Sei ganhar o próximo jogo, sei acertar com uma equipe agora e daqui 2 dias tem um jogo. Eu sei fazer isso. Sei como analisar e sei como fazer. Mas eu sei muito mais que isso. E quando eu não sou exigido nisso, eu sinto também subaproveitamento, né? Entro na resposta anterior. Porque, para mim, Camilo, um treinador, ele é tudo isso que você falou, né? Essas coisas que eu complementei, ele é algo muito maior, é algo que dá uma diretriz de uma filosofia que o clube quer construir e que tem a ligação com o que aquela cidade representa, com o que aquela torcida representa e que faça sentido para todo mundo ali, para poder gerar impacto. Por que será que a gente tem tanta desconexão do torcedor com o futebol em alguns locais? Porque talvez o torcedor não quer só um time montado em janeiro que vai acabar em abril, jogadores que ele nunca viu, que ele nunca mais vai ver na vida, que não tem nenhuma relação com ele, nenhum nível de idolatria. Ele vai torcer pelo cara, ele vai chamar o cara de mercenário, porque para ele tanto faz.
ele não tem ídolo, a gente não está construindo ídolo, a gente não está construindo jogadores que tenham relação com a equipe, e isso vai perdendo o jovem que torce pelo time da cidade, e aí a gente vai, de novo, ter uma massa de torcedor que vai torcer para os grandes clubes europeus, e uma massa que vai torcer sempre pelos clubes brasileiros que ganham título, porque na representação local ele não se sente identificado. E o nosso futebol aqui no Brasil, ele cresceu a partir do local, ele não cresceu a partir do nacional. Nós crescemos a partir da rivalidade local. É Atlético e Cruzeiro, mas é Ponte Preta e Guarani, entendeu? Que tem as rivalidades. É a força do interior de São Paulo, são as rivalidades no Rio Grande do Sul, Juventude e Caxias, entendeu? Que são rivais locais. O futebol cresceu assim aqui no Brasil, porque isso tem um sentido de pertencimento local. E isso você só vai resgatar quando tiver filosofia e identidade. Você não vai resgatar montando times a cada 3 meses, com treinadores que passam lá a cada 10 jogos se troca. E aí você vai perdendo isso e vira um negócio totalmente sem sentido e sem ter o fundamento do que foi a base da construção da história do futebol brasileiro. Isso, para mim, é o futebol brasileiro. Isso, para mim, é resgatar o futebol brasileiro. A forma de jogar, isso a gente vai tirar de letra. Na hora que a gente tiver isso, nós vamos ter bons times, bons jogadores identificados, porque não vai mais ter... A gente vai ter muito... Não é que não vai, mas a gente vai ter muito menos jogadores que parece que tanto faz ganhar ou perder um jogo, porque ele vai ter pertencimento com aquele local que ele está. Então, nisso vai fazer com que ele tenha um nível de exigência alto, vai aumentar o nível, o sarrafo vai subir. Então, tudo isso a gente precisaria pensar para poder elevar o nível e o sarrafo do jogo no Brasil, né, cara? Totalmente de acordo, Zago. E você falando aqui, eu estava pensando e realmente acho que falta muito um pensamento sistêmico, né? Principalmente dos que gerem, né, o produto, porque realmente, como você falou, se o produto que a gente tenta vender, que é o jogo, não é bom, a tendência é que eu não consiga vender o espetáculo para muitas pessoas. Consequentemente, eu não vou ganhar muito dinheiro com isso. E isso vai afetar a vida do clube de maneira geral, né? Então, você levantou muitos pontos interessantes, falou sobre o processo, eu acredito muito nisso também, e realmente o futebol brasileiro, em muitos contextos, ele não está preparado para isso, né? Eu acredito que está muito na teoria e lá no papel, né? Ah, não, a gente aqui tem processos e tudo, mas esses processos, eles são vinculados a quê, né? Esse processo existe só quando a gente vence, quando a gente perde, esse processo é deixado de lado, Exato. né? É complicado. E também, e aí falando mais até da função do treinador, e do que você falou, né? Porra, eu sei ganhar o jogo de várias formas, mas tem formas que não são suficientes para mim, né? Eu posso mais do que isso, eu não preciso ficar nessa mesmice. E para isso você precisa de tempo. Assim como você precisa de tempo também para conhecer os teus jogadores, né? E no sentido de ter uma relação melhor com eles para conseguir, de repente, otimizar ou criar possibilidades ali de otimizar o rendimento desses caras. E aí minha pergunta vai um pouco nesse sentido, Zago, porque eu entendo também que uma das coisas, de repente, mais... Eu não sei se é a característica fundamental, eu vou me permitir usar a característica fundamental, embora eu acredite que não só ela, né? Muitas coisas são importantes para um treinador, mas acho que uma característica fundamental é a gestão de pessoas, né? A gestão ali de vestiário. Às vezes o cara é um cara que, de repente, não tem um conhecimento tático, conhecimento de jogo tão elevado, mas ele é uma pessoa que se relaciona muito bem com os jogadores, é uma pessoa querida, uma pessoa que os jogadores ali veem não como apenas um líder, mas como um amigo que tem uma relação mais próxima, que eles têm abertura para falar, inclusive para falar sobre coisas do jogo. A gente pode até pegar um exemplo agora do Ancelotti, né, na final, se eu não me engano, ou num dos jogos finais da Champions League, ele trocando ideia com o Marcelo, e tinha outro jogador, se eu não me engano, era o Kroos. Então, assim, isso também requer, eu acho, muita humildade do líder de também saber ouvir jogadores que podem ajudar ali a coisa a andar. Mas também vejo que, em muitas situações,
por exemplo, eu levantei aqui Marcelo, Kroos, que são jogadores de nível mundial top, são craques. E muitas das vezes esses craques eles tendem a ter, não sei se por parte deles, mas por parte do treinador, o treinador tende a ter um distanciamento ou ir para o choque com esse cara, né? Eu queria saber a tua opinião, assim, você acha que saber lidar com o jogador fora de série é uma coisa que seria um golaço assim por parte do treinador? Ah, eu tenho certeza, Pedro, sobre isso. Por exemplo, para mim é o grande talento do Zidane, talvez. A gente ouve muitas coisas sobre a metodologia de treino do Zidane, de que é algo muito simples do dia a dia, né? Jogadores que relatam coisas, né? Eu tenho acesso a alguns jogadores que trabalharam com o Zidane no Real Madrid, através de amigos, né? E eles falam que o treino, o dia a dia é muito simples, não tem nada taticamente, nada, muito elaborado. A gente vê alguns exercícios na internet, mas talvez ele saiba gerir o talento, porque ele foi um talento, ele saiba, ele seja o cara para esse nível de jogador, né? Então acho que a gente tem que aprender a gerir o talento, com certeza, porque você tem que pensar assim, vamos tentar modelar mentalmente o que é um cara desse, como que é um cara desse nível. Ele é diferente da gente, porque ele viveu experiências muito diferentes da gente. Esse cara está há 15 anos em evidência mundial. O ego dele, emocionalmente, ele é diferente, a forma como ele se enxerga, a forma como ele enxerga o mundo, a forma como as experiências impactaram nele. Então você tem que saber sobre como lidar com tudo isso. E aí, se você tem um vestiário com 8 caras desse, é complexo, né? Porque às vezes aqui no Brasil você vai ter um desse no seu time, né? Ou 2. Lá, quando tiver lá, você pode ser que você tenha 8, 10 caras que são famosos no seu país, eles são ídolos do seu país, por exemplo, né? Então, assim, eu acredito que entender tudo isso e poder despertar a genialidade do cara faz parte, assim, de um processo. E entender o que é isso. Aí eu entro numa questão, né? A gente até conversou recentemente sobre isso. A questão de entender genialidade, entender o quanto que o gênio, por ele enxergar e ter uma percepção além, algumas coisas ele precisa de um pouco mais de liberdade que os outros. E isso tem que ser entendido pelo processo, né? Isso tem que ser entendido pelo processo. Aí você pega, por exemplo, a forma como o Cuca geriu o Ronaldinho Gaúcho no Galo em 2012, 13, e que ele geriu o Hulk, por exemplo, ano passado. Né? Não estou colocando eles com o mesmo nível técnico, mas são jogadores que tinham o mesmo peso dentro do elenco. Né? A gente sabe que no início lá, com o Hulk, o Cuca teve alguns atritos, depois ele foi um cara super decisivo. Algumas coisas que ele teve que gerir nessa questão do cara que é acima da média, né? Que é diferente, que é o cara que vai diferenciar. E aí eu acho que no Brasil a gente pensa muito em privilégio. E acho que não é isso. Entendeu? A questão não é gerir a genialidade, não é dar privilégio, é dar voz, talvez. Entendeu? Talvez dar mais voz, dar mais. Dar um senso de. Aquilo que eu falei do senso de pertencimento, né? Dá para o cara a possibilidade dele ser pleno naquele ambiente, entendeu? Dele ser pleno naquele ambiente. E aí não significa que ele vai escolher a forma de jogar, que ele vai escalar o time, mas ele tem que se sentir, ele tem que sentir que a inteligência dele, a capacidade dele estão sendo utilizadas ao máximo, entendeu? Estão sendo utilizados ao máximo. É a mesma coisa como nós, na nossa profissão. Quando você se sente subutilizado, você não tem a mesma motivação naquele ambiente que você está. Eu acho que o jogador é a mesma coisa. Vira frustração. E aí o jogador vai começar a procurar vilão. E o primeiro vilão que vai vir é alguém que está limitando ele. Pode ser o treinador, pode ser o clube, pode ser isso, não, né? Então, acho que essa gestão da genialidade, gestão do cara que é acima da média, né? Não estou colocando todos esses como gênios, né? Estou falando genialidade para a gente entender o cara que é acima da média, claro, naquela função dele ali, naquele ambiente. É uma sabedoria. E caras como o Ancelotti, que foram jogadores muito inteligentes, né? Jogadores que eram importantes dentro do seu time, como ele foi no Milan, lá do Arrigo Sacchi, né? Eles trazem essa sabedoria. Acho que aí o ex-atleta que viveu esse nível, falei do Zidane, falei do Arrigo Sacchi, o próprio Cuca foi um jogador de um nível bom, não foi do nível desses caras, mas foi de um nível bom. Isso talvez eles tragam como vantagem em relação a quem não foi jogador. E para mim,
E como eu sempre falo, né, eu tenho como um cara que eu segui como referência o Mourinho, justamente por isso também, porque é um cara que não veio desse mundo e é um cara que soube gerir estrelas a carreira inteira. E quando você ouve o Eto'o, o Ibrahimovic falarem dele, o Deco, o Carlos Alberto, você vê os caras falando do cara e ele não viveu isso como atleta. Ele viveu com o Bob Robson como auxiliar, ele ficou no Barcelona depois com o Van Gaal ali, com o Robson e depois o Van Gaal, mas como atleta não. E ele soube fazer isso daí, por isso que também eu dou todo o mérito para ele, porque ele soube trabalhar no alto nível. Para quem não foi jogador desse nível, trabalhar no alto nível é muito difícil. Você vê o exemplo no Brasil, diga-se bem ou mal, do Renato Gaúcho, que é um cara que conseguiu gerir e conseguiu ter resultados. Alguma coisa nessa gestão de ambiente ele tem. Todo mundo fala sobre a questão da gestão de ambiente. Pode-se contestar outras coisas, mas nisso os jogadores sempre falam bem dele. Então, assim, por quê? Porque ele viveu esse ambiente. Então, acho que assim, é importante ter vivido, mas é importante entender esse papel. Eu acho que dá para você construir como liderança, e o cara que intuitivamente conseguiu aprender meio que sozinho é o cara também que vai ter vantagem. E eu acho também, Zago, só para finalizar aqui minha fala e deixar o Camilo, eu acho que às vezes aqui existe uma confusão, né? Substituem equidade com igualdade, né? A gente acha que todo mundo tem que ser tratado igual. Não, mas as minhas necessidades são umas, as tuas são outras, a do Camilo outras, enfim. Se a gente for tratado de maneira igual, de repente um de nós vai estar saindo em desvantagem. Exato, né? exato. É a ideia que tem um meme que roda na internet, né? Diz que são 3 pessoas de tamanho diferente e uma Com a cerca e mesma elas escala. com a mesma escada. E elas querem ver o jogo, mas na verdade a menor precisa de uma maior, a média de uma média, a maior precisa de um banquinho um pouco mais, né? Isso é a Sim, questão da equidade, né? Sim, exatamente. é uma das maiores responsabilidades que eu sinto como treinador é não cometer injustiças, né? Com as pessoas que são gerenciadas de alguma forma por nós, né? E eu acho que é bem importante para nós ter esse processo de reflexão, né? Que não sei se todo mundo faz, né? E, cara, Zago, eu realmente queria... eh, eu te vejo como um cara muito equilibrado. Eu te vejo como um cara muito reflexivo. Não sei se fala reflexivo em português. Sim, Reflexivo. sim, 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 sim. sim, reflexivo. sim. E queria te perguntar, uma pergunta mais pessoal, talvez. É, você é assim naturalmente? Ou você, não sei, talvez um dia acordou e falou, cara, realmente desenvolver essa habilidade, né? De ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa eh, reflexiva, é uma habilidade que é bastante importante no nosso mundo, né? E você decidiu voluntariamente desenvolver essa habilidade ou como foi esse processo que você seguiu para estar nesse estado que eu vejo você hoje, de tranquilidade, de reflexão constante? Então, eu sempre fui um cara mais introspectivo mesmo na escola, né? Até a adolescência. Eu fui virar um cara um pouco mais extrovertido a partir da faculdade, da universidade. Mudou, né? Até pelo mercado de trabalho, você sai na educação física para trabalhar, sempre você vai se liderar grupos. E aí você muda. Mas eu sempre fui um cara muito pensando sobre as coisas, né, Camilo? Uhum. E é isso, cara. Eu acho que é meu. Eu me cobro muito, assim. Eu tenho poucas atitudes intempestivas. E quando eu as tenho, eu me cobro, porque eu acho que eu perdi o controle daquela situação, entendeu? Então talvez eu busque sim controle da situação. E aí, não sei se isso é também só positivo, viu, Camilo? Eu acho que tem horas que o cara que se explode um pouco mais tem um momento em que ele tem que agir explosivamente. Talvez eu sinta a falta de explodir em alguns momentos e trabalhar sempre em equilíbrio. Porque acho que, na verdade, a circunstancialidade de saber, e cada vez eu vou manejando isso melhor na minha vida, né? Mas em geral eu sou assim, por exemplo, agora eu recebi por telefone a notícia da minha saída do Botafogo, estava treinando junto com a minha esposa, terminamos de treinar, fomos almoçar, eu esperei acabar o almoço, aí que eu dei a notícia para ela, entendeu? Então assim, eu não queria estragar o almoço dela, né? Naquele dia, entendeu?
Uhum. E assim, em nenhum momento eu falei para ela, em nenhum momento ela me viu reclamando, ela falou isso, não vi você reclamando, não vi você. Não, tranquilo, tá tranquilo. É pensar no próximo etapa, entendeu? Pensar no próximo processo. Eu me conecto muito com o processo, cara. Eu vivo ele 24 horas por dia, quando eu tô trabalhando. Não quero dizer que eu trabalho mais que ninguém, não é isso, mas eu me conecto muito de ficar pensando em detalhe. Eu tô em casa, eu tô na academia, eu tô almoçando, eu tô conversando, eu tô fazendo alguma coisa, tô telefonando para algum amigo para. Tô sempre conectado, mas eu não posso deixar com que essas coisas me abalem emocionalmente, entendeu? Eu acho que quando você perde a questão emocional, o controle sobre ela, você começa a ter pensamentos que não são os melhores seus. E é isso que eu tento evitar. Eu tento estar equilibrado justamente para estar no melhor estado emocional para tomar as melhores decisões, né, Camilo? Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Então, acho que assim, é uma coisa minha de meio de perfil mesmo, cara. Eu tenho isso como perfil, é uma habilidade que eu tento aprimorar, mas também tento circunstancialmente saber a hora de explodir, porque talvez eu ainda não saiba, exploda pouco, me cobro quando eu explodo, mas talvez eu tenha que ter essa habilidade um pouco maior, assim. E sobre pensar sobre as coisas, é uma coisa que realmente eu penso, cara, eu não aceito nada, entendeu? Nada, eu não aceito nada. Tudo que eu vejo, eu quero pensar e quero entender. Por que isso é assim? Por que está acontecendo assim? Por que será que não tem um caminho melhor? Qual é o melhor caminho? Será que esse é o melhor? Então, assim, isso. E com a vida a gente vai aprendendo, né? No começo do futebol eu colocava isso em reunião e eu vi que no futebol é um lugar que é melhor você guardar para você e para ter ambientes como o nosso aqui hoje para a gente trocar ideia. Mas Uhum. dentro do futebol, muitas vezes, pensar muito sobre as coisas e dar sua opinião em alguns ambientes, você expõe algumas coisas que não são legais, né? Se você não tiver num ambiente legal. Então eu guardo para mim e para ambientes como o nosso aqui, quando eu sou convidado a falar sobre algumas coisas, ou quando eu vou trocar ideia com alguns amigos que também têm, que gostam, que têm esse perfil. Mas é isso, cara. E por outro lado, Camilo, tem que tomar cuidado com o seguinte, cara. Eu vejo muitos rótulos dentro da nossa profissão. E aí é perigoso um cara como eu ser rotulado com esse treinador aí é professor, esse treinador aí é não sei o quê, falta não sei o quê. E não é isso, porque é diferente. A linguagem que a gente usa aqui é diferente da do campo, é diferente da do vestiário. Claro. É óbvio que a velocidade com que eu falo aqui, a imposição, a forma de ser direto é totalmente diferente, né? Mas muitas vezes são criados rótulos, né? Porque parece que você sempre faz isso, você sempre vai assim, e aí eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado também. E no dia a dia é um pouco diferente, né? No dia a dia, no campo, o comportamento é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Não, não, mas eu queria te perguntar porque eu acho que uma habilidade que eu acho muito necessária é essa habilidade de capacidade de introspecção, não sei se fala assim em português, Introspecção. Isso, introspecção, Introspecção. introspecção. e capacidade de refletir. E eu acho muito importante até no futebol profissional, né? Porque Sim. tem muitas situações que geram tensão, tem muitas situações que geram estresse e eu acho que é importante ter essa capacidade para primeiro segurar e depois dar a resposta que seja mais conveniente no estrategicamente e não fazer talvez o que às vezes sai de dentro eu como eu talvez nesse sentido seja um pouco diferente de você, eu sou assim com mais de sangue quente às vezes, mas eu me cobro muito também que às vezes eu eu tenho essa explosão provavelmente com mais frequência do que você e Sim. depois eu sofro por essa explosão, entendeu? Sim. Fico puto comigo mesmo, entendeu? Sim. Caralho, eu não deveria ter feito isso. Depois eu preciso pedir desculpas para alguém e tudo mais. Mas, e essa é uma habilidade, cara, que ninguém te fala dela, entendeu? Quando você tem o curso de treinador, aonde está isso? Não aparece. Não, ninguém ensina você, cara. Ser treinador é isso, está dentro do vestiário é isso, coletiva de imprensa vai acontecer isso. E você tem que atuar desse jeito. Você não tem uma assinatura que te explique que isso vai acontecer, que te prepare para isso. Pelo menos para gerar essa, essa
necessidade, né? De você ser consciente dessa necessidade, da necessidade de Sim. você desenvolver essa habilidade. E queria te perguntar, talvez pareça uma coisa assim como romântica, né? Mas é por isso que eu acho que nos cursos de treinador, no mínimo, precisa uma introdução na filosofia, entendeu? Para despertar o interesse do treinador por questões que não são, tipo, abstratas e românticas, que têm uma aplicação prática, entendeu? Essa refletir sobre o que está acontecendo, da forma que está acontecendo, por que as coisas são do jeito que são e não são de um outro jeito, que foi o que o Sago falou. Isso, Uhum. fazer isso é fazer filosofia. Filosofia não é pensar sobre, existe Deus, existem os alienígenas. Não, isso não é filosofia. Filosofia é se perguntar por que as coisas são da forma que são e se podem ser de uma outra forma. Entendeu? Isso também é fazer filosofia. Eu acho que nos cursos de treinador, no mínimo, assim como aprendemos um monte de coisas inservíveis, né? Como o nome desse osso aqui. Que Sim, caralho sei? Eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um médico que faz isso para mim, entendeu? sim. Mas aprender a olhar para dentro de ninguém te ensina isso. Mas, Só, ó, Camilo, eu vejo que dentro disso, né, eu tive uma preocupação aí, eu comecei a estudar neurolinguística há uns 15 anos, então é uma coisa que eu estudo sempre, neurolinguística, eu gosto muito de psicologia, uhum, e eu tenho algumas coisas assim, eu concordo, para mim filosofia, antropologia, psicologia são áreas que o treinador tem que ter um bom domínio, de uhum, preferência, para poder se autogerir principalmente, né, o que você falou, ele tem que se autogerir, porque, vamos lá, vamos imaginar o seguinte: se eu conseguir ter um equilíbrio emocional bom, eu consigo atender os papéis que a profissão exige. O papel na beirada do campo é um, o papel na coletiva de imprensa é outro, totalmente. o papel como Totalmente. treinador de campo no treino é outro, o papel numa sessão de vídeo é outro, né, para atender torcedor na frente do estádio é outro. Então, assim, se você não tiver um trabalho emocional bem feito, se você estiver sempre na mesma batida, então o equilíbrio que eu busco é Totalmente. justamente isso, é para poder estar preparado para os papéis, sabe, Camilo? Poder estar Totalmente. preparado para os papéis. Então, assim, não é buscar um monotom, assim, é ficar sempre igual. É ficar equilibrado para poder entender qual é o papel agora, qual é a faceta do Leandro que entra agora para Sem atender dúvida. nesse momento, entendeu? Sem Agora é, dúvida. o, agora é o Leandro tal, agora é o Leandro Sem treinador de dúvida. beirada de campo, de virar jogo, E agora é o são coisas de que melhorar a energia do treino, entendeu? ninguém fala, cara, mas às vezes o treinador, nós temos uma responsabilidade muito grande acima de nós, né? Que não é só o time vencer para vencer, todo mundo ter um melhor trabalho ano que vem. Cara, realmente tem muitas famílias, às vezes, que dependem Sim, diretamente do nosso trabalho. Tem as famílias dos jogadores, tem as famílias, a nossa família, a família de todo mundo da comissão técnica, né? Que confiou, né, em nós para para ter trabalho para eles, né? E que às vezes, cara, quando a gente fala isso, né, que fica aqui 10 semanas, 12 semanas, às vezes a família acompanha sim, o treinador de goleiros, sei lá, o analista de desempenho, o preparador físico, um monte de galera que está dependendo de nós. Então, essa, essa gestão emocional, esse diálogo interno, né, e essa capacidade de gerenciar diferentes circunstâncias, diferentes momentos, eu acho uma questão básica. E queria te perguntar, porque já quase estamos encerrando, né, Pedro? Infelizmente. A gente já está com Infelizmente. uma hora de conversa aqui. Passou Passou rápido, voando, passou voando. voando muito. Cara, eu queria te perguntar, você está tendo uma trajetória fantástica, né? Laboral, né? Profissional. Qual é o próximo passo nessa caminhada que você está fazendo? Tem um ideal? Ou você está aberto a diferentes possibilidades, diferentes propostas? Não sei, talvez, sei lá. Não, eu acho que o meu momento é de sair do país. Então, estou esperando umas propostas do exterior. Ou não.
sei lá, eu quero voltar a um time grande, é, na Sub-23, ou não sei. Qual você acha que é o próximo passo na sua trajetória? Camilo, isso é complexo, cara. Eu acho que assim não é linear a nossa carreira. Ela não Uhum. é linear. Eu gostaria que fosse um crescimento contínuo, né? Seria o mais legal, né? Que fosse cresce, 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 né? Mas não é. Eu vejo que eu estou num momento assim, muito importante porque eu mostrei minha cara para o mercado, mas eu não me consolidei no mercado. Então, assim, eu não posso escolher qualquer lugar que eu vá para fazer 8 jogos e ser demitido. Isso não seria legal. O que eu gostaria de fato, assim, claro, gostaria de um nível mais alto possível para trabalhar, me sinto preparado, mas o que eu gostaria de fato, e eu sei que isso é difícil, é que fosse para um lugar em que eles soubessem quem estão contratando, entendeu? Que eu Uhum. fosse para um lugar em que, assim, pô, nós estamos trazendo exatamente pelas potencialidades dele para o nosso ambiente. Porque eu acho, cara, que eu tenho um perfil, eu consigo me adaptar a muitos cenários, como já aconteceram na minha trajetória. Eu já fui treinador do profissional do Atlético Mineiro, trabalhei na Série D numa equipe muito tradicional que é o Joinville, trabalhei num Paulistão com o Botafogo, mas também já tive em clubes menores, sem estrutura nenhuma, sem, né, condição nenhuma, quando eu estava lá iniciando, com sub-20, com, né, Uhum. sub-15. Então, assim, cenários, eu já passei por inúmeros cenários, mas eu gostaria muito, cara, de estar num ambiente que fosse potencializado por mim, que me potencializasse, que fosse oportunidade de eu aparecer fazendo um grande trabalho, mas que me permitisse fazer esse grande trabalho. Porque senão entra na que a gente falou né, dos sistemas aqui serem sempre subaproveitados. Você vai para um lugar, você dá vida no campo, mas você tem o seu trabalho impactado por um monte de fator extracampo, e aí você não tem resultado, e aí parece que o seu trabalho foi mal feito, porque quem está de fora vai ver o jogo, não vai ver o dia a dia, não vai ver o que acontece, e numa dessa você acaba se desgastando e a sua avaliação vai sendo criada. Eu vejo vários treinadores que têm tomado muitas decisões aí de se empregar em sequência, é legal financeiramente, pegam multas, mas por outro lado, como carreira, o cara vai guardar vários insucessos já no começo de carreira. Claro. Então ele tem que tomar cuidado com isso, né? Eu não teria problema em dar um passo atrás pensando em categoria, se fosse um projeto legal que enxergasse meu potencial para ser um treinador no futuro daquele grande clube. Eu sei que hoje eu não tenho ainda um histórico para assumir um dos 12 grandes do Brasil, ou dos 14, 15 clubes grandes, Uhum. 16 talvez, mas se um desses clubes me falasse, pô, a gente vê potencial em você, a gente gostaria de tê-lo aqui dentro do nosso projeto como um treinador do Sub-23, de um Sub-20, mas com perspectiva de crescimento, investindo em você, ou um auxiliar da casa, que aí talvez eu pensaria, não sei se eu tenho perfil para ser auxiliar da casa, eu acho que é um cargo muito complexo, é um cargo que gera muito desgaste no mercado, porque você tem que equilibrar duas coisas que são contraditórias, interesse do clube, interesse do treinador que vem, aí chega uma hora que você está num dilema e se você escolhe por algum, você é prejudicado. Em algum caso, você vai ser prejudicado. Então, o auxiliar da casa é um papel muito complexo, Difícil. né? Eu fico pensando assim, não me vejo, se fosse uma baita oportunidade, com muito sedutor eu iria, mas eu teria que pensar muito sobre isso. E eu acho que o ideal é que eu conseguisse dar um pequeno salto, pelo menos, né, em relação ao nível de equipe que eu posso pegar. Pelo Campeonato Paulista bom, a gente fez a sexta melhor campanha na primeira fase com o Botafogo, tendo as 3 menores folhas da competição, né? Eu tinha uma das 3 menores folhas da competição. A gente conseguiu ser sexto colocado, fazer a final do interior. Infelizmente, perdemos a final do interior. No Joinville, eu estou na história do Joinville como treinador com a maior invencibilidade em campeonatos nacionais, né? Eu sou o treinador com a maior Legal. invencibilidade, são 16 jogos. Então, assim, e resultado eu tenho entregue, né? Mas eu vejo agora a questão de dar mais um salto. Então, por exemplo, voltar para trabalhar na Série C, legal, mas com uma perspectiva de crescimento para o ano que vem, porque Série C por Série C eu estava trabalhando lá. Talvez uma Série B, né? Numa oportunidade que fosse legal, de um clube que tem uma possibilidade de trabalho legal. Acharia legal.
Então, assim, é isso. E fora do país também depende muito de mercado, né, Camilo? Não está um mercado tão vantajoso para o profissional brasileiro, infelizmente, né, cara? Nós perdemos muito espaço fora do país. Então, assim, a gente não tem sido muito requisitado, tem um pouco de mercado de mundo árabe, de, né, Oriente Médio ali, alguma coisa nesse sentido, mas nada muito disso, né? A Europa não é um mercado nosso, a China esfriou, o Japão também esfriou, então acho que nesse momento é um mercado reduzido, mas me interessa, eu gosto muito. O mercado americano eu acho muito legal, mas ainda não tenho as certificações para trabalhar lá, né? Você precisa ter o EFA para trabalhar lá. Então, é isso, cara, é a leitura que eu tenho. E assim, dentro do que a gente estava falando sobre equilíbrio emocional, uma coisa me deixa muito equilibrado, Camilo. Eu tenho plena confiança que eu vou chegar aonde eu planejei, entendeu? Eu tenho plena confiança. A questão é se vai demorar um tempinho a mais, se vai ser um pouco mais rápido, a trajetória não, né? Direção é mais importante que velocidade, né? Então, eu tenho plena convicção. Então, se vai demorar uns 2, 3 anos a mais, uns 2, 3 a menos, se vai ser um ciclo a mais, um ciclo, não sei. Se vai ser o próximo trabalho que vai me impulsionar de verdade, se ainda não vai, não tem, assim, eu não fico fixado nisso porque justamente o que a gente falou, emocionalmente você fica abalado, você fica pensando em coisas que você não tem controle e aí as que você tem controle você não está pleno para poder tomar as melhores decisões. Então, quanto a isso, eu fico bem tranquilo, cara. Oh, legal, legal, Zago. Cara, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio. 1h10 quase de episódio, passou de verdade voando. Tenho certeza também, e aí vai depender de você, que essa não é a última vez que você vai participar aqui do Vantagem Posicional. Espero que o Vantagem Posicional ainda dure aí por bastante tempo e com certeza você será convidado aí outras vezes, porque tem para muito mais. É, Enfim, obrigado mais uma vez, Zago, por estar aqui com a gente, trocando essa ideia, participando, colocando o teu tempo aí à disposição da gente, para a gente, enfim, colocar a conversa em dia também, porque já tem algum tempo que a gente não troca uma ideia e não conversa o tempo que a gente está conversando aqui. Tenho certeza que vai ser um episódio que a galera que nos escuta aí, que nos acompanha, vai gostar bastante. Vai gostar bastante. Obrigadão, cara. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Agradeço você, Pedro, agradeço, Camilo, pelo convite. É sempre um prazer. E eu tenho que voltar, porque a gente não falou nada de jogo, tática, bola, né, as saídas. Tem muitas ideias novas aí nesses 2 anos, né, cara? Tem muita coisa Exatamente. relacionado a como chegar ao gol, como recuperar a bola rápido, sobre questão técnica, de técnica e tática individual, coletiva. Então, tem muita coisa ainda para a gente explorar e vamos ver, quem sabe aí na temporada 4 aí vocês já me convidam, eu estou de volta, né, cara? Porra, aí. Pra gente Já fazer. deixa, a gente já Tá? assina o contrato aí, já Então, deixa tudo certinho para a quarta temporada. eu Fechado, por gosto mim tá muito, fechado. eu gosto muito, eu gosto muito de conversar em alto nível sobre futebol e vocês são dois caras que o papo é sempre em alto nível e hoje foi legal porque a gente falou muito de futebol sem falar de campo, né, de grama, bola, né? E isso é legal porque a gente falou de coisas aqui que tem total impacto no resultado sem que seja chutar a bola, né? E isso foi muito legal. Exatamente. E assim, são coisas que para o público em geral não são perceptíveis, né? Então, É, acho que é muito bacana sempre que a gente tem a oportunidade de a gente falar sobre isso, porque é uma maneira também de educar as pessoas que consomem o produto final, que é o jogo. perfeito. Então é isso. A gente finaliza por aqui mais um excelente episódio do Vantagem Posicional, não por mim e pelo Camilo, mas pelo convidado. E nos vemos na próxima. Grande abraço. Porra, show de Obrigado, bola, Zago. Zago. Ficou muito maneiro.